Como escolher um comentário bíblico? Saudações calorosas em Cristo Jesus, retornando a mais uma gravação para esclarecer alguns itens e também apresentar algumas orientações concernentes ao uso do comentário bíblico, solicitação feita, inclusive, por nossos seminaristas dos cursos básico e médio de teologia, pois este é um dos materiais que sugerimos que eles adquiram. Claro, sendo também uma ferramenta para todo aquele que ama e estuda a palavra de Deus. Pregadores, professores, discipuladores, mentores, escritores, enfim. Então, vamos lá? Sou a professora Irmã Marinácia Leal e falarei um pouco sobre a escolha e utilização deste material. Muitos têm dúvida de qual é o melhor para adquirir, ficam perdidos em como estudá-los. Mas calma, fiquem tranquilos, isto é normal. Infelizmente, muitos dos que têm comentário bíblico, tanto o físico quanto o digital, usam, ou digamos assim, usufruem de forma ineficaz, inadequadamente este material. Se faz necessário, portanto, conhecer as ferramentas que iremos utilizar para que tenhamos êxito no trabalho que precisamos construir. Mas, antes de mergulhar nos estudos, é interessante que você já esteja encharcado de oração. Mente iluminada, coração aquecido, teologia e devoção é o que enfatizo para todos os seminaristas e estudiosos da palavra do Senhor. Partamos então para conhecer os diferentes tipos de comentários bíblicos. Para quê? Para usá-los adequadamente. Ora, você sabia que nem todos têm a mesma finalidade? Os mesmos propósitos e os mesmos objetivos? Por exemplo, nós temos comentários bíblicos exegéticos. Esses comentários, eles são mais técnicos, de uma linguagem mais sapiente, erudita, enfatizando mais a composição textual, grego, hebraico, parte de aramaico. Eles debatem assuntos controversos e tocam em pontos críticos. Mas há também os comentários bíblicos homiléticos. Sim, estes comentários, eles são resultado de uma série de sermões. Exemplo, os tesouros de Davi, de Spurgeon. Há também os comentários expositivos. Ele é considerado o mais trabalhoso. Eles são extenuantes, exaustivos, abordam os detalhes, as minúcias do texto. E geralmente é um livro ou mais para cada livro da Bíblia. Particularmente, considero o melhor. Nós temos, por exemplo, o comentário bíblico expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes e vários outros. É só para citar, para que vocês conheçam, tenham uma ideia. Há também os comentários bíblicos resumidos. Olha só quantos, não é? Nós já estamos vendo. Como o próprio nome diz,
ele é, né, uma suma, um resumo. Exemplo, nós temos aí John MacArthur. É um volume só para todos os livros da Bíblia. O que ele vai fazer? O escritor, o comentarista, ele vai focar apenas nas partes que ele considera principais, tá? Mas nós vamos fechar com o comentário bíblico histórico cultural. Esse comentário bíblico histórico-cultural, ele vai debater sobre as questões dos costumes, das tradições, da história da época, da geografia, do que ocorria naquele período. Não que os outros, preste atenção, não que os outros não tragam, né, isto, mas o histórico-cultural, ele vai focalizar apenas nestes aspectos. Quando nós entendemos essas questões, estas distinções, nós vemos claramente que cada comentário bíblico, ele tem a sua propositura, tem os seus objetivos, e isso nos leva, obviamente, a sabermos qual deles iremos precisar quando estivermos estudando determinado texto bíblico. Também é interessante sabermos um pouco sobre a visão teológica dos comentaristas. Quando conhecemos antecipadamente a posição teológica do escritor, isso nos auxiliará a determinar em qual categoria o comentário ele irá se encaixar. E isso também determinará se valerá a pena investir dinheiro e tempo nesta obra, que poderá ser classificada como excelente, boa, mediana ou péssima. Então, conhecedora dos tipos de comentários bíblicos e sua utilidade, decida primeiramente e sempre iniciar pela Bíblia. Evite ir direto para os comentários. Mas por que, professora? Porque ao ler primeiro os comentários bíblicos, a sua visão ela vai ficar limitadíssima à visão dos comentaristas. O ideal e o correto primeiro é ler a Bíblia. Selecione o texto que você vai se debruçar, seja para estudar, para aprender, para ensinar, para mentorear ou para organizar o que você irá ministrar. Leia uma vez, leia duas, leia 3, leia 10 vezes, se for necessário. E à medida que você for lendo, vá anotando as suas percepções, vá interagindo, vá fazendo perguntas ao texto. Ah, e detalhe, leia esta passagem que você selecionou também em outras versões. E depois dessa leitura esmiuçada e de ter anotado tudo o que lhe chamou a atenção, aí sim você vai ao comentário bíblico que você selecionou, que você identificou, que irá ser útil para complementar o seu pensamento. Ouvi certa feita um pregador, professor, e nunca esqueci, que o comentário bíblico é o poço e que a Bíblia é a fonte. Gente, é uma analogia perfeita. Você pode mergulhar na palavra genuína e nunca vai chegar na lama.
Em contrapartida, já o comentário bíblico, como poço, você pode descer, descer e descer, chegar tão fundo ao ponto de beber água misturada com lama. Então, para não correr este risco, vá primeiro à fonte. Entenda que o comentário bíblico, ele é um complemento para o estudo e não a única e nem a principal ferramenta. Isto é, não seja totalmente dependente dele. Leia-os com senso crítico aguçado. Coma a carne e retire as espinhas. Não se torne mais uma daquelas pessoas que colocam a Bíblia de lado e só leem comentários bíblicos e mais comentários e não pesquisam o texto, não examinam a Bíblia, não meditam mais e acham mais conveniente irem aos comentários, copiarem e colarem para pregarem ou ensinarem aleatoriamente sobre determinados textos. Isto é algo que impede seu crescimento espiritual e intelectual de forma saudável e o das pessoas às quais você ministra também. Amém? Anelo que estas orientações tenham sido bênção para você, esclarecendo suas dúvidas. E se lhe ajudou, escreva aí nos comentários, deixa seu like e compartilha com outros que você acredita que também precisam aprender. Um abraço fraternal, professora Marinácia Leal.